E você conhece esses personagens? Eles são nada mais, nada menos os personagens mais famosos do universo da Marvel. Thor, o personagem principal da trama, foi criado por Jack Kirby e Stan Lee, que queriam trazer um personagem poderoso ao mundo dos quadrinhos, sendo que já se sabia muito sobre as mitologias gregas e romanas. Resolveram então explorar a mitologia nórdica. Vamos então aos 3 fatos sobre a mitologia nórdica, a verdadeira origem de Thor. Se você já gostou do tema desse vídeo, já pode ir deixando seu like e aproveitar para se inscrever agora no canal. Eu sou Maurício Santos. A origem. Bom, para quem não sabe, a mitologia nórdica foi criada nos países escandinavos, como a Noruega, Suécia e a Islândia, tendo grande importância na cultura antiga desses povos, e ficando muito conhecida por causa dos vikings. Bem, de acordo com a mitologia nórdica, antes da criação do mundo, havia um abismo chamado de Ginnungagap. Nesse abismo, haviam 2 reinos, o reino do fogo e o reino do gelo, que quando colidiram, deram origem à primeira criatura viva, a ser hermafrodita chamada Ymir, sendo ela quem deu origem a todas as criaturas. Algum tempo depois, no abismo de gelo, surgiu o primeiro deus, chamado Buri. E mais tarde, surgiu o famoso e poderoso Odin, que junto com seus irmãos, Vili e Vé, mataram Ymir, transformando cada parte do seu corpo em elementos da terra. A sua pele teria sido transformada em terra e seu crânio no céu, surgindo assim o chamado Novo Mundo. Neste Novo Mundo existiam 9 reinos, sendo todos ligados pela árvore Yggdrasil, que seria o eixo do mundo. Esses 9 mundos são Midgard, que seria o reino dos humanos na Terra-média, ou seja, o planeta Terra, sendo ele protegido pela deusa Jod. Tem também a famosa Asgard, que seria o reino dos deuses. Sua localização seria nos céus e sendo protegida pelo guardião Heimdall, tendo como líderes o poderoso Odin e a deusa da fertilidade, a sua esposa Frigga. O reino de Nifaim, que seria governado pela deusa Hel, que também seria a deusa do inferno, no planeta de gelo e frio, onde se encontram os anões gigantes e muito gelo. Vanheim é um mundo de descanso dos deuses Vanir. Svartalfheim é o lugar onde os deuses subterrâneos como Svartalfar viviam. Seu líder era o deus cego Hoders. Jotunheim é o reino dos gigantes, grandes inimigos dos Asgardianos, tendo como líder o rei Frigg. Nidavellir é o mundo dos anões, sendo Vidar o deus da vingança e líder desse mundo. Muspelheim é o reino do fogo, onde vivem os gigantes de fogo, que tem como rei Surtur. E por fim, o mundo de Alfheim, que seria o reino dos mágicos e belos elfos. Agora falando um pouco sobre os principais deuses. Os principais deuses nórdicos seriam Odin, o famoso pai de todos. Odin, além de ser o deus dos deuses, é também o deus da guerra, poesia e da mágica. Odin tem a capacidade de se transformar no que ele quiser, além de possuir uma lança conhecida por nunca errar o seu alvo. Ele tinha 2 corvos, chamados Hugin e Munin, sendo os 2 uma parte espiritual do próprio Odin, o pensamento e a memória. Esses 2 corvos sobrevoavam os 9 reinos e depois voltavam para Odin para contar tudo o que tinham ouvido e visto. Você já deve ter reparado que ele usa um tapa-olho, certo? Lembra? Diferente dos filmes, Odin não perdeu um dos seus olhos em batalha, na verdade. Dentro da mitologia nórdica, Odin deu um dos seus olhos em troca de mais sabedoria. Sabia disso? Frigga era a deusa da fertilidade, esposa de Odin, sendo ela a única que podia se sentar ao lado de Odin no trono. Loki.
Loki é o pai da mentira, também conhecido como o deus da trapaça. Ele também pode assumir qualquer forma que ele quiser. Diferente do mundo dos quadrinhos de filmes, na mitologia, Loki não é irmão adotivo de Thor. Agora, relatando um fato. Você sabia que, de acordo com alguns poemas nórdicos, Loki foi o responsável pela criação do Mjolnir, que é aquele martelo de Thor? De acordo com a história, uma das aventuras de Loki foi raspar a cabeça de Sif, a esposa de Thor. Claro que Thor ficou furioso e então Loki, o deus da trapaça, prometeu que daria novos cabelos de ouro para Sif, a esposa de Thor. Com a intenção de agradar os deuses, os anões resolveram dar alguns presentes a mais. Assim, Loki aproveitou e apostou com os anões que eles não conseguiriam construir algo mais impressionante do que eles já tinham criado. E o vencedor ganharia a cabeça do perdedor. Assim surgiu o famoso martelo de Thor, o Mjolnir. Obviamente, Loki perdeu a aposta, mas ao falar para os anões que eles podiam apenas cortar a sua cabeça e não o pescoço, os anões ficaram em dúvida de onde realmente terminava a cabeça e decidiram apenas costurar a sua boca. A deusa El, ou Ela, é a deusa do submundo. Ao contrário dos filmes, El não é irmã de Thor e nem de Loki. Ela é, na verdade, a filha de Loki com a gigante Angírbode. A maioria dos poemas vikings retrata que essa deusa possui metade do corpo decomposto e a outra metade viva. A função de El seria julgar e decidir o destino das almas que entravam no seu reino. Dentro deste reino, ela poderia ser mais poderosa até mesmo que o próprio Odin. O deus Heimdall é considerado o maior protetor dos deuses, por possuir sentidos extremamente apurados. Ele é também o guardião da fonte de Bifrost, que seria a ponte que liga o mundo dos deuses ao mundo dos humanos. E por fim, o icônico Thor. Thor é o filho mais velho de Odin com Jorge, que era uma personificação da Terra. Ele também é conhecido por ser o deus do trovão. Isso se deve ao fato dos antigos acreditarem que os trovões eram a prova de que Thor estava usando seu martelo, sendo considerado o mais forte entre os deuses, mas não o mais inteligente. Por isso, era sempre alvo de enganações dos gigantes e também dos deuses. Thor costumava viajar em sua carruagem puxada por duas cabras chamadas Tangrisnir e Tangijostir. Sua carruagem soltava faíscas, que seriam os relâmpagos que nós vemos na Terra. E diferente do que muitos acham, Thor usava o martelo não por ser o único digno, mas sim por ser o único que aguentava o peso do Mjolnir em batalha. Você sabia que Thor já se fantasiou de noiva em uma de suas batalhas? Curioso, né? Pois é. Certa vez um gigante chamado Frimir roubou o martelo enquanto Thor estava dormindo. O gigante disse que só devolveria o martelo se pudesse se casar com a deusa Freya. Thor aceitou a proposta, mas Freya, claro que recusou. Assim, Thor se vestiu de noiva fingindo ser a Freya e participou da cerimônia até os gigantes revelarem o martelo. Quando recuperou o martelo, o deus do trovão matou todos que estavam no local, ainda vestido de noiva. Que loucura, hein? Bom, esses foram alguns fatos sobre a mitologia nórdica. E aí, gostaria de saber mais curiosidades sobre o mundo nórdico? Fale para nós aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo programa.